Várias vezes eu tenho pensado sobre essa questão da incapacidade, sobre a questão de muitas vezes sentir que não merece o sucesso em alguma área, e esse sentimento de achar que não merece sucesso é o que pode gerar a nossa incapacidade para realizar algo. Mas mais do que isso, eu percebo que, claro, algumas vezes a sensação de incapacidade é porque aquilo que a gente quer fazer é algo novo. E aí a gente não sabe se tem a habilidade, se tem realmente essa capacidade para fazer. E quando esse é o problema, a única forma de passar por cima disso é então se tornando capaz, é então adquirindo a habilidade que aquela determinada coisa uh, exige para que possa ser feita. Mas existe um outro lado disso tudo, dessa questão da incapacidade. Primeiro, a questão das nossas crenças. Então, de acordo com o que a gente viveu, de acordo com o que a gente ouviu de pessoas que eram importantes pra gente, pode ser pai, pode ser irmãos, pode ser tios, não importa, mas pessoas que eram autoridades. Aquilo vai minando, vai marcando na nossa mente como uma verdade. E de tanta gente ouvir que não é capaz ou que não precisa fazer aquilo, ou que não pode se superar para não parecer egoísta, para não parecer que se acha, alguma coisa assim, aquilo vai ficando gravado. E aí quando a gente quer fazer algo diferente, a gente se sente incapaz porque aquela vozinha volta a repetir na nossa mente. Além do mais, existe outra coisa. Existe a questão da gente ter que lidar com essa necessidade de ser perfeita. Todo mundo tem seus defeitos. E a gente aceita muito mais fácil o defeito dos outros do que os nossos. Então, se a gente vê alguém que faz algo errando, a gente ignora ou a gente até sente compaixão pela pessoa por ela ter errado, ou a gente entende que aquilo é algo normal de acontecer. Mas quando é com a gente acredita que precisa ser perfeito. A gente acredita que não pode errar, a gente acredita que não pode falhar, não pode falar algo errado numa determinada ocasião. E isso pode sim acontecer. Então, uma das coisas que vem, que a gente precisa utilizar para poder lidar com a incapacidade, com o sentimento de ser incapaz, com o sentimento de não estar preparado com aquilo, é a gente acolher as nossas falhas. Então, todos nós podemos ter um lado que precisa ser melhor olhado. Um lado que Jung, por exemplo, vai chamar de sombra, mas que é um lado nosso que não foi muito assimilado, ainda não foi muito acolhido. A gente procura ignorar e jogar para baixo do tapete, que é o lado das coisas que a gente não aceita em nós mesmos. E quando a gente passa então a olhar para esse lado, a gente começa a aceitar que sim, a gente tem esses defeitos, mas a gente pode agir mesmo com eles. É até meio contraditório o que acontece, mas quando a gente passa a aceitar que a gente não, que a gente tem coisas que precisam ser mudadas, essas coisas começam a mudar automaticamente, simplesmente pelo fato de a gente começar a dar atenção e procurar a mudança. Então, esse foi o caminho que eu fiz, esse foi o caminho que eu percorri. Durante muito tempo eu me senti incapaz e eu tinha o conhecimento, eu tinha habilidade para lidar e trabalhar em diversas áreas, mas eu não me sentia capaz de colocar em prática. Quanto tempo que eu queria ser hipnoterapeuta? Há quanto tempo que eu queria escrever meu livro? Há quanto tempo que eu queria correr? E tudo isso eu não fazia porque eu achava que eu não podia. Mas aí eu entendi que eu não precisava ser perfeito em nenhuma dessas coisas para começar a fazer e comecei a aceitar os defeitos que eu tinha, busquei orientação para lidar com aqueles que eu ainda não me sentia capaz de lidar sozinho e então comecei a realizar as coisas que eu queria realizar.